mas eu estou vendo um caminho de um pensamento, de avaliação, que eu acho que ele tem importado e se apropriado de um vocabulário muito do consumidor, do cliente, que está ligado a satisfação, insatisfação, conforto, incômodo, detecção detecção de falhas ou performance de acertos. É claro que muitas vezes os valores que essa postura projeta são justos e justificáveis, mas ao mesmo tempo eu acho que o debate sobre cultura, se ele parecer demais com um debate sobre um gestor de risco, uma gestão no sentido do gestor da bolsa de valores ou de gestor de uma empresa que quer minimizar o risco, eu acho que vai ter uma coisa importante que a gente vai perder como debate. Mas isso só vai se produzir caso a caso, entendeu? Eu não vou criar aqui uma espécie de pedra fundamental, mas eu acho que os desafios hoje, em 2020, eles incluem um certo estranhamento de um paradigma que eu acho que está ligado a isso. E as experiências remotas, por exemplo, né, as coisas que a gente vê, e a experiência, por exemplo, de algoritmos, elas estão muito ligadas a isso, né? Porque o que eles fazem? O algoritmo não quer saber que eu me chamo Juliano. Ele quer saber o que eu compro, o que eu busco, o que eu ouço, combinar isso, fazer o meu perfil, porque eu uso muito, e aí depois ele vai testar no Ítalo, ver se o meu negócio, o meu conjunto de perfil cola no Ítalo, se ele vai do mesmo clipe para o mesmo clipe, se ele compra a mesma coisa, entende? Tem essa perfilização. E aí eu acho que um comportamento de gestão de risco, ele trabalha de uma forma meio semelhante a isso, entendeu? Eu até converso com eu converso com uma rapaziada nova que faz crítica e tal. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, assim, tipo, que ela manda super bem. Eu tenho uma galera nova que eu acho foda, porque pensam em coisas com 20 anos que eu só fui pensar com 35 e leem coisas, então eu acho que vão chegar num lugar brilhante em pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava falando com ela, cara, eu tenho lido seus textos são muito bons, textos de crítica cultural, mas cuidado com o papel da detectora de vacilos. Entende? Você ficar, assim, é interessante isso, mas se a gente está falando de abolicionismo penal, de acabar com a polícia, é muito difícil falar sobre isso, mas eu estou dividindo aqui com vocês e vocês devolvam como acharem bem. Mas é muito difícil, ao mesmo tempo, como gerir as questões sem trabalhar policialmente. E isso é super complicado, porque essas soluções não estão dadas, entendeu? Eu quero dizer, não é a tolerância, não é não reconhecer a violência, mas é performar uma organização dos erros, dos equívocos, da violência, dos riscos, que não emule certas práticas dessa natureza. Assim, na teoria eu falar isso aqui é muito fácil, mas na hora que o bicho pega, que alguém fala uma coisa brutal e alguém faz um trabalho brutal, é muito difícil fazer isso que eu estou falando. Eu estou aqui falando em termos teóricos, mas quando o sangue está quente e a coisa apareceu, organizar isso é muito difícil. O que eu quero dizer, nós somos treinados pela punição. Então, entrar e engendrar formas de organização radicalmente abolicionistas dos conflitos, dos incômodos, do olhar, é dificílimo, entendeu? Eu transformei muito a pergunta que me foi feita, mas, enfim, é porque, no fundo, é difícil para mim falar sobre a premiação do adivinha quem vem para o jantar, porque
aquilo tem vários dados contextuais. Mas eu queria falar a última coisa sobre Adivinha Quem Vem para o Jantar, porque eu gosto muito, gosto no sentido que eu acho que é rico de pensar em relação ao personagem do Sidney Poitier, porque nesse filme ele faz, isso tem a ver com o que eu estou falando sobre o paradigma do consumidor. O personagem do Sidney Poitier, ele é o preto perfeito. Ele tem grana, ele tem educação pra cacete, ele é um profissional premiadíssimo, ele é gentil, ele é tolerante, ele é bonito, compreensivo. De certa maneira, aquele personagem é uma espécie de monstro. E eu acho isso interessante, porque ele é uma espécie, é uma caricatura, é o negativo do estereótipo negativo, assim, simétrico, entendeu? É uma das coisas mais desumanas, porque é para a plateia branca aceitar o relacionamento interracial, que no caso brasileiro também, por exemplo, eu estava essa semana estudando o filme Compasso de Espera, que o Antunes Filho fez com o Zósimo, e foi hipercensurado. Por quê? O que é ainda pior no Compasso de Espera? O relacionamento interracial. Ali, aquilo, não só nos anos 70, ali, a existência do racismo em vários... É um filme, inclusive, parecido com o Corra, em alguns níveis. Mas isso é um problema hiper complicado, o que eu quero dizer. Não vamos encontrar uma resposta às assimetrias e às injustiças históricas, simbólicas, econômicas, por, digamos, o estereótipo reverso. E eu confesso que eu tenho visto isso em alguns trabalhos, o que é natural. Os erros eles vão mudando, né? Mas eu acho que é interessante pensar também sobre isso, sobre uma espécie de... Porque a idealização, no fundo, ela é um processo branco, porque se a gente for pensar em certas matrizes culturais, inclusive de teologias, a forma dos deuses, em matrizes, digamos, não cristãs, em grande parte das vezes, as coisas são super misturadas. Os deuses são vários, são agentes de vários elementos, cometem atos atrozes, ao mesmo tempo cometem atos... Enfim, eu me interesso muito por isso, porque, digamos, o paradigma ocidental, em vários níveis, ele vem de uma experiência monoteísta, né? Do uno, do puro, né? da linhagem, enfim, de uma presença essencial. Então, eu acho que hoje há um novo campo de conversas que os avanços que nós estamos vivendo, ele traz um novo campo de problemas, que eu acho super interessante. Mas é preciso que sejam reconhecidos como questões, entende? Então, eu fiz uma grande fala sobre o problema da avaliação e de impasses de uma crítica cultural em relação a materiais vindo de artistas não hegemônicos ou não brancos e tal. Atualmente, esse é o meu problema mais presente no que eu tenho pesquisado, no que eu estou preparando como trajeto de pesquisa, é justo sobre isso. Então, me interessa muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei... assim, um filme nos anos 60, dos Estados Unidos, com apartheid ali, recém começado a abolir, então vai premiar os atores brancos. E no Compasso de Espera também premiaram a René de Vilmont e o Antunes, os Osmo Menos e tal. A gente já tem coisas que a gente já sabe, mas eu não sei se tudo é uma recomprovação do que a gente já sabe. Eu tenho interesse mais em ver quando é que acontece uma manifestação do que eu não sei. Eu falo, opa, peraí. Parei, terminei. Cara, são questões hipercomplexas, assim, e que eu também me debruço muito sobre elas, mas eu acho que os filmes também me sugerem uma coisa em relação ao tempo, né? Eu já escrevi isso num texto que até chama Carta ao Heitor, para o Heitor Augusto,
que às vezes eu acho que o momento vai chegar, eu acho que é uma ideia que eu nem sei se eu acredito. Eu acho que as coisas funcionam em certa simultaneidade mesmo. Eu não sei se o momento vai chegar onde vai se constituir um certo escopo, onde essas experiências vão ser possíveis. Eu acho, cara, que uma coisa que é pouco falada e que tem a ver com parte do que eu falei na minha fala anterior, tem a ver com formação. E você fala, e acho muito massa você falar do Jordan Peele. Eu acho que não há um consenso da classe no Brasil sobre a prioridade de ações radicalmente formativas para artistas e aspirantes de artistas e pessoas da classe não brancas. Eu sinto que esse deveria ser um consenso da classe, porque outro dia eu conversei com um colega meu sobre isso. No campo do cinema, em termos de ações institucionais, eu acho que, às vezes, eu fico pensando, por exemplo, uma colega jovem sai da USP, lá, onde acho que você estudou, da ECA, e ganha um edital para fazer um curta, no caso do cinema, sei lá, de R$100 mil. Aí você fica 1 ano e meio trampando, faz um monte de coisa, faz um filme, mas você fica muito tempo, paga as pessoas mal, no final você gasta um pouco da sua grana e você tá duro de novo e bota o seu filme no festival e talvez seu filme talvez não entre em festival, mas talvez ele seja mesmo incipiente dentro do que você tentou e talvez ele seja ruim, para falar bem rápido. Isso é normal.